Até o próximo dia, 3 de março de 2026, estamos no 5º ano e no 8º dia desde o início da invasão total. Sejam muito bem-vindos, eu os recebo para o relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar alguns deslocamentos de frente. Vamos analisar também declarações do lado russo, especialmente do nosso propagandista favorito. E o que também vamos analisar é a situação entre a Rússia e o Irã, ou seja, um parceiro de aliança em declínio. Na região de Kirchner, a oeste de Pokrovsk, as forças do grupo russo Centro conseguiram avançar. Após meses de ataques frontais amplamente mal sucedidos, conseguiram pela primeira vez obter um avanço tático significativo. Desde novembro de 2025, inicialmente, unidades do 2º Exército e, posteriormente, do 41º Exército, que as substituiu, tentaram repetidamente tomar a localidade, sem sucesso duradouro. Na semana passada, as tropas russas ocuparam permanentemente toda a metade leste e grande parte do centro, como mostra o mapa atual, incluindo a área ao redor da escola local, bem no centro, ou seja, exatamente neste ponto. Da última vez que analisamos esse local, os russos ainda estavam lutando aqui nessa área. Aqui embaixo, vimos como os ucranianos conseguiram capturar soldados russos. Aqui em cima, também vimos como os russos conseguiram avançar ainda mais ou menos até este ponto. Esta nova atualização aqui em vermelho escuro mostra o próximo avanço da linha de frente do lado russo nesta área. Atualmente, estão ocorrendo combates na parte sul do local, que fica atrás de um pequeno curso de rio e está amplamente em uma zona cinzenta. As áreas das rampas ao noroeste também continuam sob controle ucraniano. O sucesso russo provavelmente se deve menos a uma súbita superioridade operacional do que à reorganização ucraniana em meados de janeiro de 2026. Você deve se lembrar, os ucranianos mudaram aqui para o sistema Core, para que não haja mais tantas brigadas independentes como era o caso antes. Porque isso sempre causou grandes dificuldades de comunicação. E com essas mudanças, também há sobreposições que são eliminadas. E na época, desde novembro, o 7º Corpo responsável entregou o setor ao redor dessa localidade novamente ao 9º Corpo, sob o comando do general Panavsky, que já defendia lá no verão de 2025. Em seguida, houve uma rotação. Tropas aerotransportadas, ou seja, a 79ª, 82ª A e 95ª ucranianas. As brigadas que mantiveram o setor foram substituídas por brigadas mecanizadas do 9º Corpo. Especificamente, foram a 32ª Brigada Mecanizada e a 150ª Brigada Mecanizada. A 150ª Brigada recebeu reforço do 200º 10º Batalhão do 400º 25º Regimento de Assalto com o codinome Scala, que ainda lembramos, assim como pelo 1º e 2º Batalhão Mecanizado da recém-formada 100ª 60ª do Brigada Mecanizada. Agora vamos falar rapidamente sobre a 100ª 60ª Brigada Mecanizada. Para eles, este é o primeiro combate sério, pois antes atuavam em trechos de fronteira. Protegiam Belarus, a Bielorrússia. No fim, eles permaneceram muito tempo em uma área da linha de frente, sem disputas, fora do alcance da maioria dos drones e sem presenciar combates reais. Mas merece atenção especial a composição dessa brigada. Ela foi formada parcialmente por voluntários do chamado Programa de Legião Ucraniana, ou seja, uma iniciativa para recrutar ucranianos que estavam na Polônia. Talvez você ainda se lembre dessa iniciativa. O governo polonês queria treinar e equipar voluntários ucranianos às suas próprias custas e depois reintegrá-los ao exército ucraniano. E é exatamente sobre isso, pois esse acordo de segurança correspondente foi assinado em julho de 2024 entre Zelensky e Donald Tusk. Nos meses seguintes, o projeto esteve presente na mídia, mas desapareceu da percepção pública, por isso eu queria mencioná-lo explicitamente aqui novamente. Mesmo com programas de expansão posteriores para toda a UE, não só da região polonesa. Porém, só cerca de 600 voluntários se inscreveram, principalmente da Polônia, Alemanha e Tchequia. Estavam planejados cerca de 10.000
A maioria deles foi designada para a nascente 160ª Brigada, especialmente para o 1º Batalhão Mecanizado. Com isso, a 160ª a recebe. A brigada agora passa por seu primeiro teste real sob condições de combate. Logo em um setor que, após semanas de estagnação, começou a desmoronar recentemente. Além disso, vemos novamente que a Rússia está usando granadas de gás lacrimogênio do tipo K-50 e que foram recuperadas aqui nas frentes. Essas granadas de gás lacrimogênio são normalmente fornecidas à polícia. Talvez você pense, elas também são usadas contra insurgentes ou civis. Mas qual o problema disso numa guerra? Causam irritação severa nas mucosas dos olhos e vias respiratórias, forte lacrimejamento, tosse, sufocamento, desorientação e perda da capacidade de combate. De acordo com a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre a destruição dessas armas, de 31 de janeiro, esse tipo de uso é proibido. Mas nós sabemos como é, especialmente em uma guerra como esta, quando se trata de acordos. Falaremos mais sobre isso ao analisarmos rapidamente o último grande parceiro da Rússia no Oriente Médio mais tarde. Porque aí veremos novamente o quão confiável realmente é um ou outro parceiro. Vamos dar uma olhada no nosso propagandista favorito, que queria explorar ao máximo o pequeno ganho territorial. Soloviev, propagandista russo, diz que a guerra é mais bem-sucedida para a Rússia do que foi na Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, a Rússia teria conquistado mais território do que na Grande Guerra Patriótica, com perdas incomparavelmente menores. Essa afirmação é notável por vários motivos. Primeiro, a comparação não se sustenta historicamente. Na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética lutou contra uma invasão de proporções existenciais, perdeu enormes territórios no início e os reconquistou ao longo de uma guerra total, com perdas extremas. Atualmente, a Rússia conduz uma guerra de agressão fora de seu território, em um contexto estratégico totalmente diferente. Em segundo lugar, a afirmação mais território ignora, é claro, que os territórios atualmente controlados na Ucrânia representam apenas uma fração do que o Exército Vermelho reconquistou entre 1943 e 1945 e depois avançou até a Europa Central. A comparação, portanto, é menos analítica e bem mais retórica, pois serve como tantas vezes mais para carregar emocionalmente a discussão, mas isso nós já sabemos. Além disso, a afirmação sobre as perdas é claramente motivada por política. Mesmo segundo estimativas ocidentais cautelosas, realmente muito cautelosas e conservadoras, as perdas russas estão em um patamar muito alto, próximo da marca de 1 milhão. Se olharmos os números do lado ucraniano, chegamos a algo em torno de 1,2 a 1,3 milhão de perdas. A diferença de 1941 a 1945 não está tanto no número absoluto, mas sim na escala da então Guerra Mundial total. Aqui, basicamente, desloca-se conscientemente a referência. Para apresentar a situação atual como historicamente favorável, a escolha das palavras revela principalmente uma coisa: a Segunda. A Segunda Guerra Mundial segue sendo, na propaganda estatal russa, o principal parâmetro para legitimar a violência militar. Quem coloca a guerra atual nessa linha de tradição tenta enquadrá-la como uma continuação de uma suposta missão histórica, independentemente de um balanço militar real. Mas é realmente notável como ele consegue continuar com esse programa e, mesmo assim, atrair um público tão grande. Um navio-tanque de gás, supostamente pertencente à frota sombra russa, explodiu nas primeiras horas da manhã entre Malta e a Líbia. Fontes locais informam que o incidente foi por volta das 4 horas. Segundo essas informações, explosões foram ouvidas antes do resgate da tripulação por um navio próximo. A embarcação envolvida é o navio-tanque de GNL Arctic Metagas. As circunstâncias exatas ainda são um pouco incertas. Fontes de segurança afirmam que um ataque externo pode ser provável, por exemplo, por drones de superfície ucranianos. No entanto, ainda não há confirmações oficiais. Este homem aqui reconhece o que eu já havia mencionado para vocês anteontem no relatório de situação do Irã, perto do final. A Rússia está perdendo agora o último aliado sério, antes mesmo da Coreia do Norte. Com a queda de Assad no ano passado e a destituição de Maduro pelos Estados Unidos, os russos perderam parceiros importantes, instalações militares, portos. Ambos os incidentes também mostraram que a Rússia não é capaz de ajudar seus aliados.
Claro que não houve declarações obrigatórias de assistência. No entanto, quase nada foi feito, além de críticas verbais. Especialmente na Síria, parecia quase que o mais fácil era simplesmente esperar por um novo governante durante a mudança de poder, e então poder assinar novos contratos com eles para o uso dos portos estrategicamente importantes, para não perder influência na África. Para essa influência, os portos eram fundamentais, não a Síria. Eles eram praticamente o ponto central para tudo o que ia em direção à África por via marítima. Mas, acima de tudo, o Irã é um dos países que também ajuda militarmente. Assim, foram fornecidos muitos drones Shahed-100 e 36 kamikaze, e além disso, foi concedida-se a permissão para fabricar o Shahed sob o nome Garant 2 como um produto licenciado. Em seguida, vieram também as versões russas Garant 13 e 4, que se baseavam na asa Delta. Mas agora o Irã é um país que está sendo atacado. A Rússia, porém, não quer colocar em risco suas relações com os Estados Unidos e, além disso, já está bastante ocupada na Ucrânia. Portanto, uma intervenção militar no Irã continua sendo muito improvável. Só que o Irã precisa de apoio imediato, pois fábricas, infraestrutura militar e portos estão cada vez mais sendo alvo dos Estados Unidos e de Israel. Se o Irã enfrentar dificuldades e não avançar, vai parar de fornecer à Rússia, pois tudo será necessário para uso próprio. Cada míssil balístico e cada drone são necessários para a defesa do país. E enquanto os combates continuam, a Rússia permanece em silêncio e finge que está tudo bem. Segundo ele, o Ocidente, considerado inimigo, está influenciando nossos parceiros, enquanto os russos não fornecem apoio militar como armas. Ele se pergunta por que eles não ajudam o Irã e que, no final, vão acabar sem amigos e reduzidos ao status de servos da China. Vou ser sincero, ele tem razão nisso. Todo bom aliado da Rússia é deixado para trás e dificilmente se recupera. Só a Coreia foge à regra. A China, claro, fica satisfeita, pois pode pressionar mais por seus interesses, principalmente no leste asiático. Enquanto muitas pessoas na Rússia, ou melhor dizendo, enquanto muitos pró-Rússia, por algum motivo, ainda têm a forte convicção de ver na China um aliado próximo, quase como um irmão. O que a Rússia deseja para seus parceiros é o que a China representa para ela. Esse homem já entendeu isso. Vamos falar dos drones Geran, que acabei de citar. Quase não vemos nenhum apoio da Rússia ao Irã. Mas isso pode mudar. A Rússia está construindo uma cópia licenciada do Geran 136. Até onde eu sei, isso envolve 3 instalações na Rússia. Segundo Oleksandr Syrskyi, chefe do Estado-Maior ucraniano, a Rússia produz cerca de 400 unidades diárias atualmente. É claro que existe a possibilidade de que os ataques aéreos à Ucrânia sejam reduzidos em quantidade em breve e que algumas dessas unidades possam ser transferidas para o Irã. As drones kamikaze Shahed, lançadas ontem pelo Irã em direção a Chipre, supostamente já foram fabricadas com peças vindas da Rússia. Ou seja, basicamente utilizando seus componentes. Imagens de vídeo mostram um módulo de navegação por satélite do tipo Cometa, fabricado na Rússia, que foi recuperado de um dos drones usados no ataque. Portanto, é muito provável que tenha sido um drone russo, mas esse vídeo é falso. Veja, eu levei exatamente 10 segundos da minha vida para encontrar o artigo original sobre isso. Os destroços são de 2024 e vieram de um drone na Ucrânia. Mesmo assim, isso está sendo amplamente divulgado em vários canais nas redes sociais. Então, lembre-se sempre de que essa guerra também é uma guerra de informação extrema. E não é só essa guerra, também a guerra no Irã, que tem como alvo principalmente você, cidadão comum. Mas essa não foi a única reclamação. Veja aqui novamente. Militares russos reclamam que as forças ucranianas estão usando cada vez mais drones kamikaze alemães HX-2, do fabricante Helsing. Relata-se que o HX-2 está sendo usado para ataques em áreas profundas do interior da Rússia. Segundo os russos, equipes de reparo e engenheiros de construção de estradas no interior estão sendo atacados. Vou contextualizar rapidamente. É claro que é algo positivo se o HX-2 continuar ou voltar a ser utilizado e, naturalmente, também obtiver sucesso nessas operações. Isso mostra que os sistemas alemães estão prontos para uso e podem ser empregados. E é sempre bom, do nosso lado, especialmente em nosso país, ter um fabricante de armamentos que está recebendo dados em tempo real de uma guerra real, e assim pode expandir ou melhorar sua oferta. Não há como minimizar isso, é claro.
Por outro lado, ainda vemos um conceito tipicamente alemão ou uma mentalidade tipicamente alemã na construção de equipamentos militares. Sempre queremos tentar. Isso não se aplica apenas a equipamentos militares, mas de modo geral a uma, vou chamar assim, mentalidade alemã. Fabricar um produto de altíssima qualidade. Um produto de qualidade extremamente alta, que também remete à típica, vou chamar assim, engenharia alemã. Eu me pergunto e convido vocês a responder nos comentários e participar da discussão. Eu me pergunto se, em uma guerra onde a superioridade de drones, como nesta aqui, realmente representa um fator importante para o sucesso ou para a derrota, se realmente é aconselhável construir drones especiais ou únicos que cumprem o mesmo propósito que vários drones baratos. Agradeço a todos os inscritos, membros do canal, equipe das Algas e especialmente ao Coronel Dreneck, Silvia Titrick, Fred e Mairofer. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir e comentar e até o próximo boletim de situação. Até a próxima!